Glória a Deus, estamos no nosso estudo sobre o batismo no Espírito Santo e como recebê-lo de W.V. Grande. E hoje estamos no capítulo número 23. Vamos já à nossa leitura. Meu nome é Leila, eu sou pastora missionária em Campo Missionário. Estou aqui no norte do Brasil, para você que não me conhece, e para você que me conhece. Não façam falta apresentações. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Amém? Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Tudo isso ajuda para que nós possamos chegar a mais pessoas. Amém? Os cristãos de Coríntio eram carnais. Esse é um dos argumentos que muitos crentes usam, conhecendo a palavra, para justificar por que não recebem o batismo no Espírito Santo. Os adversários do batismo do Espírito Santo acham que não há algo de bom nas línguas, porque dizem que a igreja em Coríntio era carnal. Lá havia uma classe inferior, culpada de carnalidade, fornicação e bebedeira. Durante o culto de domingo, tais pregadores gastam o tempo enumerando aos seus membros as faltas dos cristãos de Coríntio, culpando o Espírito Santo por tais pecados. Jesus da glória. É incrível as coisas que a gente fica sabendo, né? Alguns estavam em pecado. Em qualquer igreja que tenha milhares de membros, como provavelmente a de Coríntio teve, haverá pessoas que necessitam de disciplina, óbvio. Alguns estavam inchados. Havia fornicação entre eles. Isso não significa que todos estavam em tal estado. Não se pode julgar a igreja toda porque um homem pecou, da mesma maneira que não se pode julgar todos os apóstolos por causa de Judas. O povo de Corinto acabara de sair do paganismo e ainda não tinha recebido o ensino. Paulo, então, instruía-los. Alguns precisavam que o Espírito Santo ministrasse a eles. Veja João 14, 26. Seus frutos ainda não se tinham desenvolvido. Não lhes haviam ensinado os princípios cristãos, como o mundo civilizado. Eles preferiram um pregador a outro pregador. Alguns fizeram isso. O mesmo acontece em certas igrejas com alguns membros. Não se pode culpar o Espírito Santo pelos erros de determinadas pessoas. Assim como não se pode dizer que não são salvas aquelas que estão cometendo faltas. Admito que algumas defraudaram seus companheiros e algumas mulheres não tinham cabelos compridos. Capítulos 7 e 11. Mas não vemos isso em outras igrejas que não são tão grandes. Se comprar 100 pintinhos e alguns morrerem, você matará o restante? Se nas árvores do seu pomar aparecer uma doença, você queimará todas as outras? Por que você não olha para as outras igrejas no Novo Testamento? Todas elas tinham o Espírito Santo igualmente como a de Coríntio. Não conheço outra igreja mais espiritual que a de Éfeso. Leia a Epístola aos Éfesos e veja as culminâncias de graças cristãs, especialmente o amor. Os efésios falavam em outras línguas. Atos 19, versículos 1 ao 6. Observe o fruto do Espírito na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, especialmente o amor. Paulo levou até eles o evangelho, que inclui as línguas. Veja Marcos 16, 17 e 20. O mesmo ocorreu em todos os países. Eles se arrependeram. Perceba esse arrependimento. Paulo realizou o trabalho que ele planejou fazer. Ele doutrinou aquelas pessoas da melhor maneira. O apóstolo aconselhou que fizessem
o que ele lhes ordenara. Veja 1 de Coríntios 14, versículo 15. E cooperou para isso. Mais tarde, vemos que Paulo ficou alegre por reconhecê-los como a sua carta escrita pelo Espírito, 2 de Coríntios 3, 2, 3. Eles se arrependeram. Veja 2 de Coríntios 7, 9. E foram perdoados. Veja 2 de Coríntios 2, 7. Naquele momento, Paulo podia elogiar a fidelidade deles. Veja 2 de Coríntios 7, 4 e 8, 24. Vemos que o apóstolo se regozijava, porque em tudo podia confiar neles, como registra a carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 16, e capítulo 8, versículo 23. Deus não diz que eles falaram em línguas sem temor, sem amor. Deus não diz que eles falaram em línguas sem ter amor. Se você pode ficar livre das línguas com base em 1 de Coríntios 13, 1, pode também ficar livre de profecia, ciência e fé com base no versículo seguinte. Aos que pregam que os coríntios não tinham amor, mostrarei a passagem em que Paulo afirma que eles possuíam sincero amor. Veja 1 de Coríntios 8, 8. E provaram isso em 2 de Coríntios 8, 14, 24, 9, 1 ao 5 e 13. O Espírito Santo lhes deu poder para sair da doutrina pagã. Eis que muitas igrejas necessitam do batismo no Espírito Santo atualmente. Veja Atos dos Apóstolos 1, 8 e João 14, 26. Paulo disse que estavam firmados na fé. Acima do comum. Eles serão santificados. 1 de Coríntios 1, 2. E não lhes faltava dom algum. 1 de Coríntios 1, 7. O Senhor Jesus os enriqueceu em tudo. 1 de Coríntios 1, 5. Ainda que houvesse entre eles uma pessoa que tenha fornicado, eles tinham poder para entregá-la a Satanás, a fim de fazê-la se arrepender. Uau! 2 de Coríntios 7, 9. E obter perdão. 2 de Coríntios 2, 7 e 1 de Coríntios 1, 5. Hoje em dia, muitas igrejas formalistas apenas expulsariam alguém nessa situação e deixariam que se perdesse. Isso é o mais triste da igreja de hoje. E ainda dizem que são melhores do que a poderosa igreja de Coríntio. Os coríntios tinham poder sobre Satanás. Veja 1 de Coríntios 5, 5. Os dons do Espírito operavam no meio deles, inclusive o da palavra de conhecimento e de sabedoria, o do discernimento de espíritos, o de cura e milagres e fé. 1 de Coríntios 12. Estavam prontos para serem arrebatados nas nuvens. 1 de Coríntios 15, 51. Fosse qual fosse a condição da igreja, Paulo disse que os cristãos permanecessem ali e ficassem firmes, porque o seu trabalho não seria em vão. 1 de Coríntios 15, 58. O Espírito Santo habitava neles. Romanos 8, 9 e 1 de Coríntios 3, 16. Tinham sido lavados, justificados e santificados. Veja 1 de Coríntios 6, 11. Pertenciam também ao corpo de Cristo. 1 de Coríntios 6, 15 e também o capítulo 12. As coisas velhas já haviam passado e tudo se fez novo. Veja a 2 de Coríntios 5, 17. Eram propriedade de Deus. 1 de Coríntios 6, 20. O Espírito Santo estava neles. 1 de Coríntios 6, 19. Tinham amor.
1 de Coríntios 2, 9. Ao menos serão obedientes ao mandamento. Não proibais falar em línguas. 1 de Coríntios 14, 39b. Se você ainda não tem o batismo no Espírito Santo, simplesmente peça. Ele está ao teu alcance. Não coloque desculpas vãs. Não entre em vãs discussões. Simplesmente anele. Deseje as coisas do reino de forma ardente, de forma intensa. E peça de forma intencional. Seja constante até você obter. Eu falo por mim mesma. Eu nem sabia a diferença entre o batismo e os dons. Eu não sabia que o Espírito Santo repartia segundo conforme ele queria fazer. Ele tinha me batizado no Espírito nos meus primeiros anos de conversão, mas eu não conhecia a palavra, eu não sabia que aquilo tinha sido o batismo, eu achava que era só uma experiência espiritual. E ele começou a me usar em profecia, começou a me dar alguns dons, só que eu não tinha um dom de línguas. Então, a igreja me torturou nos primeiros anos, falando que aquelas profecias não vinham do Espírito Santo de Deus, porque eu não tinha sido batizada, porque eu não falava em línguas. Então, começou uma campanha desesperadora, dolorosa para mim, buscando o batismo, tão intensamente que foi revelador, porque o próprio Espírito Santo, ele me mostrou que eu já tinha sido batizada, que o que eu devia pedir era o dom de línguas. Então eu pedi ardentemente aquele dom de línguas, mas eu fiquei em paz na presença de Deus, sabendo que ele já tinha me batizado e que de fato eu estava falando no nome dele. Ainda levantou alguns profetas para me advertir que eu não calasse, porque então seria cobrado de mim. Olha, olha o perigo de você ministrar de forma errada para uma pessoa. Você querendo calar a boca do profeta do Senhor. Deus se escolhe da maneira que Ele quer, como Ele quer. Ele reparte os dons como Ele quer. Nós não somos ninguém para estar podando os servos do Senhor, para estar dizendo ao profeta do Senhor que recebeu o dom de profecia, para calar a voz, porque você estará querendo ou você estará calando a voz de Deus através dessa pessoa. Então você estará se levantando contra o próprio Deus. Eu vi pessoas pagarem preço por estar perseguindo os profetas do Senhor. Não faça isso. Peça mais dons, peça a Deus discernimento, peça a Deus revelação. Busque mais, se enche da palavra, se enche da presença de Deus, se renda na presença de Deus e viva o sobrenatural na tua vida. Não se conforme com menos do que o batismo no Espírito Santo, mas vá atrás também do batismo com fogo. Deixa Deus te avivar, te renovar, te purificar. Deixa Ele fazer o que Ele só pode fazer e sabe fazer muito bem. Em o nome de Jesus, eu oro pela tua vida, eu oro porque você receba o batismo no Espírito, porque você receba novos dons, porque a fome e a sede de Deus acrescentada seja na tua vida e você pague o teu preço por ir além. Em o nome de Jesus, que você possa passar para o próximo nível na presença de Deus, seja cheio até transbordar, principalmente do amor de Deus. Em o nome de Jesus. Amém e amém. A gente se vê no próximo capítulo. Que Deus te abençoe.